Glória a Deus. Bom dia, povo do Senhor. Todo mundo bem? Todo mundo na bênção de Deus? Falei mais uma vez com o seu irmão em nome de Jesus. Diga como é bom te ver aqui nessa manhã. Mas fala mesmo, olha para quem está atrás, quem está aí na sua frente. Em nome de Jesus. Ao Espírito de Deus, toda honra, toda glória, toda majestade. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós sempre repetimos isso, mas é um versículo que traz muita vida para esse momento de adoração, de alegria. Na presença do Senhor, há abundância de alegrias. Ou seja, nós estamos aqui e abunda ali alegria e nós somos fortalecidos, vivificados. Nós não estamos aqui para andar por baixo, não, cabisbaixo. Estamos aqui para andar de pé, para nos posicionarmos mediante a palavra. E de fato nós vamos viver os sonhos de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus que nos abençoa, um Deus que supre, um Deus que provê. E como até outro dia o pastor estava pregando na vigília, nós queremos sim as bênçãos, mas mais do que as bênçãos, nós queremos o abençoador. Porque se nós quisermos as bênçãos mais do que o abençoador, nós perdemos o propósito. E não é isso. Nós não queremos perder o propósito. Nós estamos caminhando já uma longa caminhada até Jesus voltar. Nós não podemos perder o propósito de vista. É por isso que nós estamos aqui declarando: Jesus, nós queremos as bênçãos, viver o melhor do Senhor, mas nós desejamos a Tua presença mais do que tudo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos assim em meia altura e dizer assim: Jesus, eu desejo e eu quero a Tua presença continuamente em minha vida. Diga glória a Deus. Ao Espírito de Deus toda a honra, toda a glória e toda a majestade. É por isso que nós vamos louvar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Nas palmas, ó. Mas tem que ser com alegria, adorando o nosso Deus. Nós estamos aqui com todo o coração para declararmos que ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda adoração em nome de Jesus. Se alegre na presença de Deus, porque Ele está aqui nesse lugar em nome do Senhor. Vamos declarar isso. Ao Espírito de Deus toda a honra. Vamos juntos, ó. Ao Espírito de Deus toda a honra. Ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus toda a glória. Ao Espírito de Deus, ó. Ao Espírito de Deus toda força e majestade, todos louvam ao Espírito. Mas balança o tempo aí, ó. Vamos lá, ao Espírito de Deus, ó. Ao Espírito de Deus toda honra. Ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus toda glória. Ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus toda força e majestade. A igreja louva, todos louvam ao Espírito de Deus. Agora lá em cima assim bem bonito, vamos dizendo, e glória a Deus. Ao autor da criação, ao autor, Ele tem nos dado graça e vida. Tem nos dado graça. Ele tem derramado unção, sim, ó. E uma nova unção. Vamos lá, povo de Deus, glória a Deus e aleluia. E glória a Deus. Ele é o autor da salvação, ao autor da criação, ao autor da criação. Tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. E uma lá no alto assim, ó, Espírito de Deus, ó. Ao Espírito de Deus toda honra. Eu quero ouvir o povo de Deus, ao Espírito. Ao Espírito toda glória. Aleluia. Ao Espírito de Deus toda força e majestade, todos louvam ao Espírito. Olha aí pro seu irmão, diga meu irmão, ao Espírito de Deus, ó. Ao Espírito de... Diga pra ele, ó. Toda honra. Você que tá em casa, ao Espírito, ó. Ao Espírito de Deus. Toda glória, sim. Ao Espírito. Toda força e majestade. Nós louvamos
louvamos, todos louvam. E com muita alegria lá em cima, assim, ó, glória a Deus e aleluia. E glória a Deus. Oh, aleluia. Ao autor da criação, tem nos dado graça. Esse é o povo mais feliz de São Luís, ó. E uma nova unção. Bem bonito lá em cima. Glória a Deus e aleluia. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao autor da criação, tem nos dado graça. E uma nova unção. Eu quero abençoar o povo de Deus. Glória a Deus e aleluia nas mãos, assim, ó. E glória. Que lindo coral. Ao autor da criação. Declare isso com todo o seu coração. Tem nos dado. E tem nos dado. Ele tem derramado a sua unção aqui, ó. E uma nova. Mais uma vez, tá bonito pro Senhor. Glória a Deus e aleluia. E glória a Deus. Oh, Jesus, obrigada por tua presença. Ao autor. Ele tem nos dado graça e a sua vida. E tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. E pra finalizar bem bonito. Lá em cima, povo de Deus. Glória a Deus e aleluia. Ao autor. Ele tem nos dado a sua graça, a sua vida. Tem nos dado graça. E uma nova unção. E uma nova. Todos recebem dessa unção, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, povo do Senhor. Aleluia. Nós estamos recebendo dessa unção nesse dia em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Trouxe seu celular, por favor, verifica rapidinho. Coloca no modo silencioso, no modo avião, em nome de Jesus. Verifica se tem algum alarme aí ativado. Desativa. Se você tiver alguma dificuldade, não é vergonha alguma, nossos obreiros estão aí disponíveis para ajudar você. Se já verificou, por favor, mais uma vez, feche seus olhos, coloque a mão na região do seu coração, nesse ambiente de fé, da presença de Deus. Isso. Coloque a mão na região do seu coração. Ah, Jesus, como é bom estar aqui na tua presença. Como é maravilhoso estar diante de Ti. E nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E o Senhor fará. E é por isso que nós queremos manter o nosso coração a cada dia, meu Deus, firmado e alicerçado em Tua palavra. Nós queremos a cada dia, Jesus, estar diante do Senhor. E nessa matéria da dependência, nós queremos a cada dia, Jesus, nos desenvolvermos, Pai. Nós queremos a cada dia, Pai, buscar o Senhor de forma incessante. Nós estamos aqui continuamente orando para vivermos os sonhos de Deus. E nós temos a certeza que o Senhor vai fazer. Mas nós queremos manter o nosso coração fiel, o nosso coração obediente. E se necessário for renunciar a algumas coisas, meu Pai, nós queremos a cada dia o ímpeto de fazer a Tua vontade, prevalecer sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer. E é por isso que nesse dia nós estamos declarando isso, que nós somos dependentes do Senhor. E que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos viver os sonhos de Deus. Diga isso, eu vou viver os sonhos de Deus para mim. Eu vou viver os sonhos de Deus para mim. E nada vai impedir com que aquilo que o Senhor tem para mim se realize. É por isso que nós não podemos perder o foco. É por isso que nós não podemos nos distrair.
É por isso que precisamos permanecer com o coração totalmente dependente do Senhor. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso: Jesus, eu sou dependente de Ti. E é por isso que eu estou aqui para me entregar. É por isso que eu estou aqui inteiramente diante do Teu altar. E nós queremos nos render nesse dia diante do Senhor, Pai. Aleluia. Eu sou dependente de Ti. Tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Diga isso para eles: meus dias estão em Tuas mãos. Meus dias estão em Tuas mãos. Milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Com todo o seu coração, diga isso: em Teu tempo tudo lindo fazes. Em Teu tempo. Você crê nisso? Então declare: tudo, Deus que tudo pode, tudo sabe. Ele tudo pode, tudo sabe. Em Teu tempo. Declare isso: tudo lindo, tudo lindo fazes. Vivo cada dia um milagre. Então erga a sua voz e declare: eu vou viver. Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim. Declare: eu não abro mão, não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do Teu favor. Não abro mão. Isso, erga a sua voz, diga: eu vou viver, eu vou viver. Eu vou, com todo o seu coração, declarando que você vai viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, e nada vai impedir, porque os sonhos do Senhor se realizem em nossa vida, sim. Não abro mão, não abro mão. Eu sou, nós somos dependentes, dependentes do Teu favor. Declare isso: eu não abro, não abro mão de Ti. Não abrimos mão da Tua presença, não abrimos mão de estar diante do Senhor. Diga isso: Pai, eu abro meu coração para Ti, e eu quero estar diante do Senhor todos os dias da minha vida. Declare isso, diga: em Teu tempo tudo lindo fazes. Em Teu tempo tudo lindo fazes. Deus que tudo pode, tudo sabe. Você crê nisso? Então declare em todo o seu coração: em Teu tempo, em Teu. Eu sei, tudo lindo fazes. Vivo cada dia. Isso é nas suas mãos. E declare, diga: eu vou viver. Aleluia. Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou, nós somos dependentes, dependentes
você vai viver, vai viver. Eu vou. Estamos preparando a nossa vida, estabelecendo o nosso coração na palavra, para viver os sonhos do Senhor, os sonhos do Senhor que se concretizarão. Não abro mão, não abro mão. Eu sou dependente, eu sou inteiramente dependente da tua presença. Oh, aleluia. Nós nos entregamos, sim, nos colocamos diante da tua presença. Isso, então agora abre o seu coração e diga: Pai, é isso que eu dependo, é isso que eu desejo, é estar com o coração inteiramente diante do teu altar, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua presença e queremos receber tudo aquilo que está preparado para nós. Existe uma promessa da tua parte de que o Senhor sabe tudo o que precisamos antes de nós pedirmos. Então a nossa comunhão aqui agora não é por causa das coisas que nos faltam, mas é porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E eu te peço, venha cuidar do teu filho, da tua filha nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei quando eles estão orando comigo, mas de uma coisa eu tenho certeza: algo especial vai acontecer. A tua palavra fala sobre a oração do salmista Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então que nesse dia essa pessoa seja amparada por ti, que nesse dia eles sejam amparados pela tua presença, e que os milagres, que as maravilhas, que as coisas grandes do Senhor aconteçam na vida de todos. Fala conosco, fica conosco, nos ensina, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Obrigado, Senhor. Amém. Tudo bem, gente? Sente-se, por favor, fique à vontade. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ter um culto maravilhoso. E o importante é que você sairá desta reunião abençoado. Glória a Deus por isso. Eu estou concluindo hoje com os irmãos aqui um propósito de 21 dias. Onde durante 21 dias nós passamos em oração e meditação. E eu enviei a mensagem de ontem. Quem recebeu? Quem não recebeu é porque você não me chamou, não me deu um oi lá e eu não salvei você ainda. Mas todo dia, finalzinho do dia, praticamente, né? Eu mando uma palavra direcionando esses dias da consagração. Eu disse que nós vamos nos consagrar nesse propósito de 21 dias, agosto, setembro e outubro. E eu e você precisamos entender uma coisa: Deus não faz as coisas por acaso. Na mensagem que eu mandei ontem, eu comentei sobre o versículo 9 e o versículo 40 de Êxodo 25. E eu fui mergulhar um pouquinho nesse assunto, aonde o Senhor cobra de Moisés: você vai fazer rigorosamente igual lhe foi mostrado. Vamos abrir lá, Êxodo 25? Êxodo 25, nós vamos ler primeiro o versículo 9 e depois o versículo de número 40. E o José, pastor? Calma. Calma que já vamos falar do Zé. Glória a Deus.
Aí que você percebe, né? Esses patriarcas, eles cumpriam a palavra mesmo sem tê-la escrita diante de si. Quando você vê a revelação do texto, aí você percebe que esses homens foram especiais porque eles cumpriam a vontade de Deus mesmo sem ter uma palavra para eles ficarem lendo. E como que eles entendiam? Eles tinham comunhão. Eles guardavam a vida em oração. E é por isso que você deve adotar o mesmo caminho. Glória a Deus. Êxodo 25, versículo 9, depois o versículo 40. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Nós nunca seremos, irmãos, responsabilizados por coisas que Deus não falou. Por exemplo, tem gente que se incomoda demais com a igreja. A igreja, templo, paredes, teto, lâmpadas. Se Deus não te deu vocação para cuidar disso, isso não é da sua conta. Deus chama Moisés para uma experiência de 40 dias. Moisés fica 40 dias diante de Deus recebendo orientações. A conversa começa primeiro com alguns mandamentos, coisinha básica, e aí Deus vai preparar o ambiente do culto. Porque nós precisamos entender isso. Não é apenas vir cultuar. Existe uma preparação. E eu estava ontem mastigando isso aqui, e eu fiquei pensando, antes de Deus constituí-los como nação, Deus precisava constituí-los primeiro como povo espiritual. Porque a maneira como eles levassem o culto seria automaticamente o reflexo da vida. O que fizesse na vida espiritual, espelharia na vida material. Por isso que na quarta-feira, foi na quarta-feira que eu comentei, o Salmos 45, o salmista dizendo, meu coração está fervendo com palavras boas. Quem esteve na igreja na quarta-feira, inclusive, essa última quarta-feira, acho que devido aos protestos que tiveram aí na cidade, muita gente não compareceu. Mas eu já fiquei pensando, tomara que tenha sido por causa do protesto, não que tenha faltado de forma deliberada. Porque é um desperdício você saber que tem gente orando de cedinho até de noite e você não vem receber a bênção. De hora em hora, tem gente trocando aqui dentro e intercedendo pelas pessoas que trazem as suas demandas até a casa do Senhor. Então, se você não faltou por causa de atrapalho de trânsito, você cometeu um pecado muito feio. Principalmente você que veio a primeira, a segunda, a terceira. A partir da quarta já fica complicado, pastor Jamil. Imagine você lá no céu, então, 24 horas por dia, 7 dias, 30 dias, 365 dias, 10 anos, eternidade. Se culto é problema para você agora, imagine lá na eternidade, que é culto diuturnamente. Você está passeando lá pelas ruas de ouro, você está escutando o coral de anjos louvando. Quem está entendendo? Então deixa eu lhe falar. Deus não vai responsabilizar a mim e a você por aquilo que nós não entendemos e que não é da nossa conta. Agora Deus chama o Moisés e Deus começa a dar para ele o desenho do tabernáculo. E Deus explica tintim por tintim, pedaço por pedaço, como que seria realizado o culto,
os procedimentos durante o culto. E eu tive a curiosidade de pegar o livro de Êxodo, e entre essa fala de Deus, faça conforme foi mostrado para você, e escrito, foi feito conforme o Senhor tinha falado para Moisés, essa expressão se repete por 23 vezes. Do capítulo 25 até o capítulo 40, tem 23 vezes registrado. Faça conforme foi mostrado, conforme foi dito, e fizeram conforme o Senhor tinha falado. Então você analisa um pouquinho para você entender de o que Deus tem falado e o que as pessoas têm feito. E por que o Senhor está falando sobre isso? Aí eu quero ler com você. Eu até sublinhei aqui na minha Bíblia essa parte. Capítulo de número 29. Êxodo 29. Até pintei de amarelinho aqui na minha Bíblia. Deus está ordenando a maneira do culto. E aí chega no versículo 42. Cadê um câmera aqui? Você já filmou a página da Bíblia alguma vez, meu filho? Então você vai filmar aqui de viva voz, de viva presença para o pessoal ver. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam o quê? Santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Por que Deus queria toda aquela ordem, todo aquele cuidado, todo aquele zelo, toda aquela dedicação, toda aquela prática conforme Ele havia dito? Porque Ele queria viver no meio deles. Você vem à igreja e escuta determinadas cobranças. Tem gente que acha que é cobrança, né? Mas é Deus tentando falar para o seu bem. E tem gente que acha, não, eu não vou fazer assim, eu sei o que eu faço, hoje os altares estão corrompidos. Você está perdendo a graça de ter Deus junto consigo, lhe santificando, lhe protegendo, lhe guardando, lhe abençoando. Simplesmente pelo fato de o demônio ter conseguido colocar minhoca na sua cabeça. Esses dias uma pessoa estava conversando comigo, ela tinha recebido uma oração por um determinado problema de saúde e nunca mais ela sentiu aquele incômodo. Aí ela foi no médico e o médico falou, mas será que o outro médico fez o procedimento direito? Aí a pessoa, ela escuta um negócio desse, e agora, pastor, será que fez? Eu falei, abre o seu olho que o demônio está colocando minhoca na sua cabeça. Está querendo que você duvide de que foi Deus que usou a mão daquele médico para poder fazer aquele procedimento perfeito, que nunca mais você teve problema. E essa pessoa vivia tratando e voltando, tratando e voltando, tratando e voltando, e agora sossegou o negócio. E o diabo quer o quê? Quer permissão para voltar. Ele quer que você dê uma autorização. E qual que é a autorização? A dúvida. Falei, para com isso. O diabo está usando a boca desse médico para colocar minhoca na sua cabeça.
Você não se sentiu bem depois daquela oração? Fiquei maravilhosamente bem. Então, caso encerrado, não tem mais problema. Jesus Cristo te deu saúde. Você, quando faz conforme tudo aquilo que lhe é mandado, você traz Deus para a sua vida. Ele começa a cuidar de você como o povo dele. Começa a viver-se aquilo que a palavra do Senhor diz através de Malaquias. Há uma diferença do que serve para aquele que não serve. Então, espera aí. Em 15 capítulos, 23 vezes foi falado. Faça conforme foi mostrado, conforme foi dito, e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Na hora que terminaram lá a obra do tabernáculo, diz que a glória de Deus desceu. E o Senhor começou a habitar com aquele povo. Lembra? A nuvem se movia, eles caminhavam. A nuvem parava, eles paravam juntos. Sintonia. Eles entenderam, nós temos um Deus que está cuidando de nós. Então, Ele moveu, nós movemos juntos. Ele não se moveu, ficamos aqui parados. Ah, meus inimigos estão vindo. Está faltando pão. Deixa que Ele cuida. Não foi o que aconteceu? Pois é, não tem pão para essa gente. Deus não fez? Caiu o maná todo dia cedinho? Fez ou não fez? Ai, que vontade de comer uma carne. Deus foi lá e fez o quê? Soprou codornizes no arraial. Diz que comeram carne até sair pelo nariz. Imagine você. Teve uns que morreram porque foram muito gulosos. Mas, Deus deixou faltar alguma coisa? Ai, não tem água. Ou encontraram lá água, lá no lugar chamado mar, a água era amarga. Moisés fez uma oração, Deus mostrou para ele lá uma madeira, ele consagrou, jogou na água, a água ficou potável. Ah, depois teve um problema. Tá bom, vamos fazer o seguinte, Moisés. Fere a rocha aqui, a rocha vai dar água para vocês. Beberam água, beleza. Contenderam de novo, Moisés, agora tu fala com a rocha que vai dar água para vocês. Deus sempre trabalhando para quê? Para supri-los. Por quê? Eles estavam fazendo conforme Deus tinha falado. Ah, mas e os murmuradores? Gente, a Bíblia diz que sempre vai ter pobres na terra. Sempre vai ter pobre, vai ter pecador, vai ter mentiroso, vai ter gente enrolada. Você não olha para os enrolados, você olha para a palavra. Glória a Deus por isso. Você não olha para quem é enrolado. As pessoas têm essa mania de pegar como referência quem está fazendo coisa errada. A tua referência é a palavra. Se Ele mandou, está mandado. É igual a velha história do dízimo. Eu não dou dízimo porque roubam. Uma vez eu estava vendo um pregador falando. Pois é, eu sou ladrão porque roubo e você é ladrão porque não dá. Prazer, companheiro. Está conseguindo entender? As pessoas, elas jogam em cima dos outros a responsabilidade delas não estarem praticando a palavra. Foi Deus quem disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Eu já falei para vocês, aqui no nosso estado, graças a Deus, Deus tem trabalhado poderosamente, Deus tem levantado pessoas, mas eu estava assistindo ali o culto das 7, o missionário falando, pessoal, essa semana é séria, hein? Eu fico pensando, meu Jesus, como que pode ter gente que é tão dura de coração? Nós estamos aí, irmãos, com a nossa igreja há mais de 40 anos. Igreja limpa, séria. Você não vê escândalo. Ah, tem escândalo não sei aonde. É um estraga a raça, mas a igreja em si é a igreja séria. Você conhece, né? Você está aqui conosco aqui, você conhece a nossa realidade. A gente leva a vida naquela tranquilidade, naquela bênção de Deus.
Só que infelizmente tem ainda pessoas que ficam colocando coisa ruim na cabeça. E poderiam estar sendo extremamente abençoadas por estarem obedecendo. Só que aí acaba caindo naquela história. Elas não vão vivendo, elas vão só sobrevivendo. Elas não desfrutam do melhor que Deus preparou. Elas estão aí, elas estão existindo, mas existindo sem o propósito pleno. E isso é o grande problema. Por isso que eu quero despertar o seu coração hoje. Vamos fazer conforme o Senhor tem falado. Vamos fazer conforme o Senhor tem mostrado. Por quê? Porque Ele quer habitar entre nós. Ele quer caminhar ao nosso lado. Ele quer guerrear as nossas guerras. Quantas guerras esse povo aqui venceu? Pelo simples fato, estamos com Deus. Deus disse, eu vou à frente de vocês. Eu vou derrotar nações maiores e mais poderosas do que vocês. E dito, porque a palavra não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela prospera em tudo aquilo para o qual ela foi mandada. Ela executa o juízo ao qual é designado para a nossa vida. Por isso que eu quero lhe falar uma coisa. Pare de aventuras. Pastor, o meu anjo da guarda. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Pastor, estou estudando negócio de angiologia, eu quero saber como é que trabalha o querubim, o serafim. Eu quero saber quando que eu vou ver o Miguel, o Gabriel. Você vai ver ele se você for para a glória. Agora, eles são enviados a servir aqueles que temem a Deus. Lá em Hebreus 1,14, se não me fala a memória, diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Vão herdar e vai herdar na salvação quem está andando na palavra. Esses que vão herdar a salvação. Então é esses que vão conhecer o trabalhar dos anjos do Senhor. No Salmo 103, versículo 20, coloca aí para mim, só para me matar a dúvida. Bendizei ao Senhor anjos seus. Como que eles são? Vamos lá, gente. Magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o quê? A voz da sua palavra. É a palavra de Deus que traz esse poder magnífico de Deus para operar em meu favor. Eu determino que o Miguel venha falar comigo. Ixi. Não, mas eu ouvi a bispa lá falando, Miguel, vai lá. Viu? Mentira. Tudo para enganar a trouxa. Glória a Deus, gente. O senhor não pode falar uma coisa dessa. Falo. Claro que eu falo. É minha obrigação lhe alertar. Que o que as pessoas querem hoje é se impressionar. Olha, o pastor está pregando, caiu uma bola de fogo ali. Caiu uma bola de fogo, você sai correndo aí que o prédio está pegando fogo. Não tem nada a ver com sinais, maravilhas. Glória a Deus. As pessoas querem o quê? Querem espetacularização. E Jesus era contra isso, lembra? Teve dia dele falar, olha, não conta para ninguém que você foi abençoado. Foi ou não foi? Vai lá apenas e mostra-se para o sacerdote, oferece lá a oferta pela purificação da tua lepra e caso encerrado. Manifestava demônio, cala-te e sai dele. Ah, você é o filho de Deus, você está proibido de falar isso aí. Eu não quero propaganda sua. Entenderam? Então coloque uma coisa dentro do seu coração. Eu vou fazer tudo conforme o Senhor mandou. O Senhor me mostrou, pois eu vou fazer.
Pode ter certeza. O Senhor mostrou, eu não vou perder uma vírgula da minha bênção. Glória a Deus por isso. Para você ter uma ideia, Deus disse nesse último versículo que nós lemos, 29 e 46. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Tudo que estava sendo ordenado era para que a presença não fosse perdida. Teve um dia que o profeta Elias fugiu de Jezabel. Vocês estão lembrados dessa história? Nós gastamos alguns domingos pregando sobre isso ano passado. E diz a Bíblia que o Elias se escondeu numa caverna. E o Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Só que os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só sobrou eu, fiquei sozinho, e querem a minha vida. Aí o Senhor fala: sai para fora aqui, ó. Põe-te perante a face do Senhor nesse monte. Aí diz a Bíblia que passou vento, passou fogo, passou terremoto. E diz a Bíblia que o Senhor não estava. Eu lembro que nessa ministração eu disse: pessoal, as pessoas estão procurando Deus nos barulhos. Elas trocam barulhos pela presença. E o Elias foi bem perceptivo, discernimento bem afiadinho. Deus não está nisso aqui. Deus não está presente nesse negócio. Aí veio a voz mansa e delicada. Falou com ele de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Por que você desistiu do que eu chamei você para fazer? Aí o Senhor fala: vai e volta pelo teu caminho. Ou seja, volte a fazer conforme te foi mandado. Volte a fazer como te foi mandado. E o que aconteceu? Jezabel tocou em Elias? Acabe tocou em Elias? Deixa eu te dizer aqui, nem a morte tocou em Elias, que Deus levou ele vivo para o céu. Está conseguindo compreender? Está conseguindo compreender? Faz conforme te é mandado. Medo de que as coisas não vão acontecer. Gente, estamos com o Deus Todo-Poderoso. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor que te sara. Ele é aquele que, quando você se converteu, ele fez promessa de salvar você e a sua família. Não é o que está dito? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Que medo é esse, meus filhos, pastor, esses meus filhos? Seus filhos são herança. E são do Senhor, não são nem sua. Então, se são dele, deixa que ele vai cuidar. O meu papel é fazer conforme me foi dito, conforme me foi falado, e assim eu vou prosperar. Glória a Deus. Vamos lá para o capítulo 40, só para você entender como que termina a história. Antes da gente ler o 40, o último versículo do 39. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés, aí capítulo 40, versículo de número 16. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor ordenou, assim
o fez. Aí vem o versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor fez o quê? De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas, eles não ficaram sozinhos um único dia. Você lembra? Lá no Deuteronômio, Moisés vai fazer a narrativa. Diz que durante todo aquele tempo não envelheceu roupa, não envelheceu sapato. A criancinha ganhava a roupa com 5 anos, chegava nos 30 anos, estava com a mesma roupa. A roupa crescia junto. Vocês lembram quando o faraó entrou no meio do mar? Diz a Bíblia que as rodas do carro do cavalo, as rodas dos carros de ferro, soltava sozinho. Aí eles desciam, conserta a roda, porque caía outra, né? O que é isso? É o povo fazendo como Deus manda. E você preocupado com um cafezinho pequeno hoje em dia. Você preocupado com bobeira. Pastor, tem boleto para pagar amanhã. Não leva mal não, mas você está chamando Deus de fraco. Você está chamando Deus de derrotado. Serve a Ele, Ele vai cuidar de você. Agora vem na igreja quando dá na cabeça e quer pedir para Deus dar pagar a conta? Não, eu vou ter uma aliança séria. Vou ter uma aliança séria, Ele vai me ver na casa dEle. Ele vai me ver com a Bíblia aberta todo dia. Eu fico lá ouvindo lá a música lá que não é para ouvir, porque na minha casa vai ter louvor agora de cedo até de noite. Eu vou transformar o ambiente da minha vida. E transformando o ambiente da minha vida, eu trago a presença de Deus. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Glória a Deus. E José, pastor? Deixa eu fazer uma oração primeiro contigo. Curve a cabeça, um minutinho. Pai, nós estamos diante do Senhor. E esse texto brilhou diante dos meus olhos fortemente no dia de ontem. Amanhã nós vamos estar iniciando o último terço desse ano. São aproximadamente, meu Deus, 122 dias. E serão 122 dias cheios da Tua glória. Porque hoje tem um povo diante do Senhor, fazendo um compromisso de fazer tudo conforme o Senhor tem mandado. E nesse texto fala também, fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tem gente de Deus que não respeita a liderança espiritual, mas vai começar, meu Deus, a prestar atenção na palavra entregue. Vai começar a prestar atenção na palavra revelada. Vai começar a perceber, meu Deus, a grandeza da obra que o Senhor tem para fazer. Então escuta esse teu filho. Escuta essa tua filha que diz, eu quero a tua presença. Eu não quero me iludir com fogo, com terremoto, com vento. Eu não quero me iludir com manifestações aparentes. Eu quero ter a certeza da tua presença comigo. Porque a tua palavra diz, Moisés estava pleiteando. Não é porque o Senhor vai no meio de nós que nós vamos ter certeza da vitória? Não é o Senhor indo conosco que nós vamos ser conhecidos como teu povo? E o Senhor fez conforme Moisés pediu. O Senhor foi com eles. E naquela jornada de 40 anos, a tua palavra diz
que eles viviam de tudo que saía da boca do Senhor. E que assim aconteça conosco. Que não vivamos só do pão, das providências do dia a dia, mas que aprendamos a viver das palavras que o Senhor vai nos mostrar. E assim como eu comentei durante a ministração, tem gente duvidando da tua fidelidade. Perdoa essa pessoa e resgata ela para um tempo de fé. Resgata ela para um tempo de obediência, para um tempo de prática da tua palavra, pois assim teremos o Senhor conosco. Obrigado, Senhor, pela bênção e pela vitória que vais realizar. E isso nós dizemos em nome de Jesus. E se você acredita, diga que assim seja e diga graças a Deus. Amém? Agora, vamos falar de quem? Do José. Uma coisa muito interessante que nós lemos ali no Êxodo 29 foi que o Senhor, por causa da obediência, santificaria o povo. Se você ler o versículo 14 de Hebreus 12, você lê que a santificação faz com que nós vejamos ao Senhor. Então José, ele estava vendo o Senhor porque estava santificado. E estava santificado porque estava obedecendo. Você lembra Jesus orando, João 17:17? Santifica-os na... A tua palavra é a verdade. Então tem gente que está querendo receber várias coisas. Deixa eu te explicar uma coisa bem clara aqui, ó, viu? Leia a Bíblia. Medita na palavra. É o que vai suprir você. Vou usar de novo o exemplo. Tem boleto para pagar amanhã. Vai para a palavra. Pede uma orientação. Pede uma direção. O pastor Jaime estava orando hoje na oração das 6. Ele estava falando sobre o Paulo sonhando com o macedônio. Gente, quando estamos determinados a encontrar Deus, Deus faz as pessoas sonharem conosco. Você lembra dos midianitas? Começaram a sonhar que tinha pão rodeando o arraial. O que é isso, senhor? Não é Gideão. Deus entregou na mão dele o arraial dos inimigos. Deus quebranta o coração das pessoas em nosso favor. Nos dias lá da Esté, ele não fez o rei perder o sono? Para poder ler lá o livro das crônicas, onde estava lá a justiça do Mardoqueu? Fez ou não fez? E tudo isso, você extrai da onde? Da palavra. Deus, o Senhor me abençoe porque o Senhor é bonzinho. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus é bonzinho? Está escrito na Bíblia que Deus é bonzinho, pastor? Não, está escrito que Deus é bom. Inclusive em todo o tempo. Só que essa bondade não consegue nos atingir se nós não estivermos firmados. Por isso que é muito interessante a história do nosso amigo José. Vamos voltar no Gênesis, por favor? Capítulo de número 41. Versículo de número 25. Digam amém. Então, disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas,
São 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, fez o quê? Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome vai fazer o quê? E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será o quê? E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de quem? De Deus. E Deus o quê? Se você leu o capítulo 40, lá no versículo de número 8, está do ladinho aí, acho que não custa, né? E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes o quê? Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. O José recebeu de Deus um talento. Ele tinha essa habilidade de entender o que Deus queria falar através do sonho. Hoje Deus fala por sonhos, pastor. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de inúmeras maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pastor, eu sonhei com um cavalo essa noite. Tomara que não seja o Apocalipse, né? Pastor, sonhei com a cobra. Acho que você está vendo muito Animal Planet. Sabia? Assistindo muito canal de animalzinho. Eclesiastes 5, versículo 3, se eu não estou enganado, fala que das muitas ocupações brotam sonhos. A pessoa fica lá bitolada, esquentando muita cabeça, sonha com isso. Já aconteceu com você? Você lida com uma coisa o dia todo, à noite você chega até a sonhar. Quem já passou por isso? A Bíblia explica. Ponto final. Ah, mas eu vi o cavalo branco, o cavalo preto. Calma. O que o José tinha era uma capacidade de perceber a mensagem que estava por detrás daquele sonho. Não havia a palavra escrita. Para você ter uma ideia, lá no livro de Atos, conta que um profeta chamado Ágabo, pregando a palavra, dava a entender que haveria uma grande fome no mundo. Como que ele dava a entender? Pregando a palavra. Isso é a cultura do Novo Testamento. Mas esse pessoal da internet que revela o CPF, pastor Jamil, eu não quero saber com quem que eles têm pacto. A Bíblia que eu acredito é diferente disso aí. É ou não é? A Bíblia que a gente acredita é diferente disso. As pessoas precisam entender, irmãos. Deus quer que você tenha conhecimento. O José foi premiado com esse talento. Eu vou ter a habilidade de perceber o que Deus quer fazer quando as pessoas me contarem o que elas estão sentindo. E você viu que interessante? Temos um problema, José. Não, fica tranquilo que Deus resolve. José, sonhei com vaca magra que come vaca gorda. Sonhei com espiga gorda que é comido pela espiga seca. Faraó, isso é a revelação de Deus para nós. Deus está contando para a gente o que vai acontecer. Mas pode ficar tranquilo, Ele está contando para a gente não sofrer. Ele está nos alertando da crise para nós não sofrermos. Aí, vê que interessante. 41, 33. Nós lemos até o 32, não foi? Portanto, Faraó faça o quê? Se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome o quê? A 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm.
E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra o quê? E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus. O homem não apenas mostrou para ele o que o sonho significava, mas também mostrou para ele o quê? A estratégia, a solução para poder não sofrer com aquele mal que viria. Teve um dia desse aí que eu contei para vocês aqui. A pessoa falou para mim, eu fui numa igreja, eu não entendi nada. Falaram que eu estava macumbado, que tinham feito um trabalho para mim, que era para mim ficar esperto. Ficar esperto quebra trabalho, gente? O que quebra trabalho? O nome de Jesus, a obediência da palavra. É isso que quebra trabalho. Pastor, fizeram lá na porta da minha casa uma estrela de 5 pontas, mas que tenha 10 pontas, irmão. Se você é de Deus, isso aí não vale nada. Pastor Jamil, costuraram o seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, ô misericórdia. Aí tem uma má digestão, porque a tinta da caneta vai fazer mal na barriga dele. Mas o senhor não acredita que fazem trabalho? Fazem. Mas nós não acreditamos também que a oração vence? Aqui o que venceria o problema era o quê? Era colocar gente correta para trabalhar. Faraó, arruma um cara esperto aí, né? Arruma um cara esperto aí, né? Consegue um cara inteligente, né? Consegue um cara aí que vai cuidar das coisas, coloca capitães aí, governantes sobre as cidades, ajunta 20%, todo mês 20% não se mexe, guarda aí os 20% bonitinho, que quando vier a crise vocês não vão perecer. E o faraó, rapaz, ele não apenas discerniu o que o meu sonho significava, como me deu a solução. E aí vem o versículo 38, que eu tanto gosto. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o quê? O Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono. Eu estava lendo a Bíblia em espanhol, lá fala, somente o meu rango vai ser melhor do que o seu. Somente o meu bandeco. Só que qual que é a lição? Ele falou, já que Deus te fez saber tudo isso, não tem ninguém melhor do que você para resolver essa situação. O que o José fez, pessoal? Só trabalhou em cima daquilo que Deus tinha mostrado. Nada mais. Ele só viveu em cima daquilo que Deus tinha mostrado. Deus mostrou para o faraó entendeu. Não, faraó, o negócio é esse aqui, ó, presta atenção. Vai ser assim, assado, frito, cozido. Pode ir que dá certo. E o que aconteceu? Versículo número 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de veste de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o seu nome, e chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura. Veja como é que é o negócio quando uma pessoa está debaixo da obediência.
Você sabe que lá no Egito, você vai estudar o contexto lá, eles conseguem viver colheitas de fartura quando tem as cheias do Nilo. Só que a cheia do Nilo não é toda semana, é uma vez. E aqui não diz que a fartura foi por causa da cheia do rio. A fartura foi por causa do quê? Da obediência. Por causa da obediência. Alguém de Deus discerniu, alguém de Deus deu a direção e a colheita foi abundante. Por isso que eu comecei essa ministração de hoje falando, vamos fazer conforme Deus fala. Vamos fazer conforme Deus fala. A vida material, ela espelha a vida espiritual. Se a vida espiritual está alinhada, a vida material não vai sofrer, pessoal. Você vai passar por aflições, mas tu vence. Por isso que eu quero você hoje firme, convicto nisso aí. Nós vamos entrar nos últimos 4 meses do ano, e eu estou pedindo para Deus, faz esse povo viver a glória da última casa. Faz esse povo viver a glória da última casa, que é maior do que a primeira. Só que isso não vai cair na cabeça de ninguém não, irmãos. Isso vai ser conquistado. Através do quê? De obediência. De fidelidade às coisas que Deus fala contigo. Fidelidade às coisas que Deus mostra. E aí, você vai poder contar essa bênção. Está produzindo a mãos cheias. Glória a Deus. Não é para faltar cliente no seu estabelecimento. Não é para faltar, faltou R$1.000 na minha meta esse mês. Não é para faltar 1.000, é para sobrar 10.000. As mãos? As mãos cheias. Guarda isso dentro do seu coração. O senhor está pregando teologia da prosperidade. Ô, meu irmão, fala o seguinte, ó. Acha uma ladeira aí, larga uns coquinhos lá de cima e sai correndo atrás. Estou tentando te ensinar a você melhorar de vida e você fica perdendo tempo com essas besteiras. O que eu estou te falando aqui é Bíblia, é palavra, não é conversa mole. Aprenda isso uma vez na vida. Está na hora das coisas, destravarem. E eu vou lhe dizer, o melhor sempre fica por fim. Chegou os últimos 4 meses aí. Serão os melhores. Amém? O Senhor está no meio de nós. Vamos aplaudi-lo. Cadê o cálice? Você que está em casa, pega aí um copinho d'água aí, bota 2 dedinhos de água aí, bem rapidinho, vai? Eles vão entregar aqui na igreja. Vamos, já vem com a bandejinha e já vai entregando para o povão já. Pega e passa, pega e passa. Aqui o pessoal é craque. O pessoal aqui é fera. Vai lá, pega e passa. Precisa você abrir, não? Eu vou ler aqui para vocês o Salmo 116. Só escute. No versículo de número 13 diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do... É o que você vai fazer agora. Certo? Fica sentadinho mesmo. Feche os seus olhos e diga: meu Deus, este cálice que eu tenho em minhas mãos, a partir de agora, eu consagro a Ti, para que seja o cálice da minha salvação, da minha bênção, da minha vitória. Eu lhe apresento tudo que eu estou vivendo,
tudo que eu estou passando, e eu te peço, opera na minha vida salvação em nome de Jesus. Beba, por favor. E eu digo, Pai, em nome de Jesus, vai passando, meu Deus, com o teu poder agora, de vida por vida. Vai passando com o teu poder agora, de pessoa em pessoa. E começa, meu Deus, a abrir os céus sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. O Senhor nos deu, ó Deus, uma palavra de direcionamento, e nós vamos, meu Deus, orar e lutar em cima dessa palavra. Deus, eu falei muitas vezes nessa ministração sobre gente com compromissos para serem resolvidos no dia de amanhã. E eu quero, meu Deus, a tua palavra sendo glorificada na vida deles. Foi o Senhor quem disse que era para pedirmos o pão nosso de cada dia. E eu oro pedindo o pão para esta segunda-feira, dia 1º de setembro. Tem gente precisando da solução, da resposta, e eu oro agora para que essa porta venha se abrir. Nós comentamos na palavra sobre pessoas que sonharão conosco. Nós comentamos na palavra sobre um céu que manda pão. Ah, meu Deus, uma rocha que brota água. Um Deus, Pai querido, que não permite que as obras da morte tenham poder sobre a nossa vida. Então agora visita a necessidade de cada um que está aqui orando. Visita a necessidade de cada um que está aqui orando agora. Passa com o teu poder, consumindo, meu Deus, a moléstia. Passa com o teu poder, consumindo, meu Deus, a enfermidade. Aonde está o problema? Quer seja, meu Deus, no intestino, no fígado, no pâncreas. Pai, que seja agora, meu Deus, resolvido esse mal agora. Essa pessoa que descobriu que está com pedra na vesícula, limpa essa vesícula agora, Jesus. Limpa essa vesícula. Essa mulher, meu Deus, que está, ó Pai querido, com o ovário cheio de cistos, Pai, limpa agora esse ovário em nome de Jesus Cristo. Essa mulher que fez o autoexame e apalpou um caroço na mama, Senhor, queima agora esse caroço em nome de Jesus Cristo. Sai daí agora os nódulos da garganta, o entupimento do ouvido, saia, vai embora em nome de Jesus Cristo. Que tudo mal agora seja acorrentado, que toda peste seja destruída em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que todos que participaram comigo deste cálice, crendo, estão abençoados em nome de Jesus. E se você recebe, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Os amigos de casa vão ficar aí agora com a nossa agenda de pastores. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui orando com as famílias dentro do santuário. E já está chegando o dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro tem o MQV. Inclusive, nós vamos pedir para a dona Kelly Benigno dar um recado para as mulheres aí, tá bom? Deus abençoe. Olá, minhas queridas irmãs do Maranhão, estou chegando para adorar o nosso Deus juntamente com as irmãs Mulheres que Vencem, no dia 13/9, sábado, às 15 horas. Eu estarei com vocês no nosso grande evento, o encontro com as Mulheres que Vencem, e será muito especial, é um encontro estadual no Maranhão, na nossa igreja, que fica na Avenida Guaxinduba, número 27, no centro. Será muito especial, você não pode ficar de fora. Leve as irmãs, leve as amigas, todas que precisam de Jesus, que precisam buscar a presença de Deus, porque será uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Então, no dia 13/9, às 15 horas, eu espero por vocês, Mulheres que Vencem no Maranhão. Tudo bem, meus amigos? Que bênção, estamos juntos aqui. Você acompanhou aí a nossa reunião de domingo. Domingo é aquela reunião especial, a reunião dos filhos de Deus, aquela reunião onde as pessoas comparecem.
elas recarregam as suas energias para ter uma semana extremamente especial. O que eu gosto de falar para as pessoas? Tudo aquilo que começa bem, termina bem. O que começa mal, termina mal. Então você que está aqui me acompanhando, você tem que tomar uma decisão. Quando você vem à casa de Deus, você está dizendo para Deus o seguinte: eu reconheço que é o Senhor que tem poder para me ajudar. Eu acredito que é o Senhor que tem poder para mudar a minha vida, mudar a minha história. E a Bíblia Sagrada diz que quando você consagra a sua vida ao Senhor, os seus planos são bem estabelecidos. É por essa razão que eu quero lhe pedir um grande favor. E esse favor vai fazer bem para você mesmo. Esteja conosco na casa de Deus no próximo domingo. Agora, domingo só o próximo, né? Mas você tem a oportunidade de já estar aqui nesta segunda-feira, orando pela prosperidade. Você sabe que a Bíblia Sagrada conta uma parábola muito interessante. A Bíblia conta sobre a parábola dos talentos. O Senhor lhe repartiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu os 5 talentos, ele tinha com certeza a maior responsabilidade. Mas o que ele fez? Ele foi lá e ganhou outros 5. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Existe uma obra de Deus extraordinária que faz com que aquilo que nós já temos se multiplique. Aquilo que já está nas nossas mãos venha a expandir. O que eu tenho para mim tá bom, tá ótimo. Você pensa igual o sujeitinho que ganhou 1 talento. Sabe o que ele fez? Ele foi, enterrou o talento e deixou a vida passar. Chegou o dia do acerto de contas e foi perguntado: cadê o meu dinheiro? Ele começou a dar um monte de desculpas. E o dono do talento falou: por que você não pôs pelo menos no banco? Eu poderia receber o que era meu com juros, mas nem isso. Ele foi inconsequente, ele foi irresponsável e pagou um alto preço por isso. É melhor você não querer pagar para ver. Por isso que segunda-feira nós estamos aqui. Inclusive eu quero lhe preparar, porque nós vamos ministrar para você chaves de vitórias. Elas vão acontecer na sua vida. Tá certo? Eu vou trazer os nossos pastores aqui para o diálogo, para a conversa. Eles vão passar para vocês aí o endereço, os horários. E você que está assistindo em casa aí, tome uma decisão. Esteja comigo na segunda-feira para você poder receber a sua bênção. Tá certo? Vamos começar lá na igreja do Maiobão, pastor Ateniel. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira está sendo aquele dia realmente onde as pessoas estão sendo impactadas com o poder de Deus na vida econômica. Vidas onde clama, busca e encontra. Então você que está passando por momentos bem difíceis nesta área, esteja comigo, vamos lutar, vamos clamar para que a sua vida financeira, em nome de Jesus, tenha uma grande mudança, um grande crescimento. Grave bem o meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. A nossa reunião é especialmente às 19 horas. Você não pode perder. E também já chamo a sua atenção para o nosso culto de quarta-feira. Quarta-feira da família está sendo lindo demais. Estamos lutando pela nossa casa. Você que quer uma transformação, esteja comigo. 3 horários, 9, 3 e 19 horas, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor Ateniel. Agora vamos dar um pulinho lá na igreja da Coab, pastor Jonathan.
Com certeza, pastor Jamil, na segunda-feira ali na Coab nós estamos num clamor muito especial para Deus prosperar. Meu amigo, você que está me assistindo agora, você quer viver uma vida diferente? Você quer ter a sua vida financeira transformada? Esteja comigo nessa reunião que acontece toda segunda-feira, especialmente às 19 horas. A Bíblia Sagrada mostra que quando Jesus abençoou aqueles que se aproximaram dele, ele abençoou foi para valer. Ele abençoou de tal forma que sobrou. Quando ele multiplicou os pães e peixes, sobrou 12 cestos. É isso que tem que acontecer na sua vida. Tem que sobrar dinheiro. Por isso eu estou te chamando. Vamos estar em comunhão com Jesus. E esse milagre da multiplicação vai ocorrer na sua vida. Vai sobrar. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas. Nessa segunda-feira eu te espero. Obrigado, pastor Jonathan. Agora vamos avançar ali a Jerônimo de Albuquerque. Vamos no São Cristóvão, pastor Joaquim. Graças a Deus, pastor Jamil, no São Cristóvão não será diferente. Nesta segunda-feira, segunda-feira de prosperidade, segunda-feira em que nós invocamos o poder do nosso Deus em favor da vida financeira de todas as pessoas. Venha você de perto, venha você de longe. Aqui no São Cristóvão é muito forte o que Deus está fazendo às segundas-feiras de prosperidade. Venha você de perto, venha você de longe. É especial, é uma reunião única às 19 horas e com certeza Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. O meu endereço, Avenida Guajajaras, número 2, ali no São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus Tirirical. Deus tem bênçãos para você, em nome de Jesus. Do pastor Joaquim, nós vamos lá para a pastora Suzane, na Vila Embratel. Pastora, dá o seu recado aí, por favor. É isso mesmo, pastor Jamil. Segunda-feira é dia de prosperidade. Segunda-feira é o dia que o povo de Deus se encontra ali na casa de Deus para consagrar a sua vida financeira ao Senhor. E eu quero convidar você que precisa de respostas para a tua área financeira. Nós nos encontramos ali às 19 horas na Rua 8, número 15, quadra 16. Aguardamos por você e queremos que a bênção de Deus alcance a sua vida em nome do Senhor Jesus. Da Igreja da Vila Embratel, nós vamos lá para a cidade operária. Pastor Eduardo. Homem de Deus, segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada. 7 horas da noite. Aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós chamamos as pessoas para nós orarmos para que as pessoas saiam da miséria, saiam da escassez, para que as pessoas saiam do vermelho e vão para o azul. Em nome de Jesus. E aqui na nossa igreja da Cidade Operária, 7 da noite, nós fazemos aquela oração forte, desfazendo toda a miséria. Meu endereço é aqui na avenida principal da Cidade Operária, unidade 203, número 61, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, agora vamos lá para o Quatraque. Pastor Adriano, seja bem-vindo. Glória a Deus, pastor Jamil. Nós estamos na fé aqui e queremos convidar essa pessoa que precisa de um milagre, uma prosperidade, uma mudança na vida financeira, algo de Deus para a vida dela. Olha, nós estamos localizados na Avenida do Contorno Norte e Sul, número 13. Eu, pastor Adriano Campos, estou pronto para te receber aqui. Se você almeja uma mudança financeira, uma prosperidade, Deus não nos chamou para derrota não, saiba disso. E eu quero te convidar para estar conosco na nossa reunião. Às 19h30, eu espero por você. Vai ser forte, Deus vai abençoar e vai transformar a sua vida. Venha estar conosco em nome de Jesus. E agora nós vamos lá para o Paraná. Pastor Márcio, o senhor tem a oportunidade de chamar os amigos aí. Muito bem, pastor Jamil. Nesta segunda-feira nós estaremos aqui orando pelas causas financeiras, orando pela prosperidade do povo. Na mesma fé do Senhor, eu estarei aqui abençoando as vidas de todos aqueles que querem prosperar. Eu estarei aqui em um único horário, especialmente às 19 horas, e o meu endereço é aqui na Avenida 1, no Paraná 3, no bairro Manaíra. Fica ao lado aqui da Casa de Rações JVS. E essa pessoa que nos assiste não pode perder essa chance de ser abençoada por Deus. O nosso Deus,
ele abre portas, ele tem as chaves da vitória para essa pessoa que crê. Então nos procure aqui neste endereço, Avenida 1, Paranã 3, Manaíra, ao lado da Casa de Rações JVS, às 19 horas, eu aguardo por você. Graças a Deus! Lembrando também aos amigos que nós temos a nossa Igreja da Graça ali no Anjo da Guarda, Avenida Moçambique, número 7. A pastora Rosa está aguardando os amigos ali para lhe atender nesta segunda-feira, tá bom? Avenida Moçambique, número 7, ali no Anjo da Guarda. Mas voltando aqui para a nossa conversa, olha o que a Bíblia diz. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha o que a Bíblia diz. Você é fiel no pouco, ele coloca você sobre o muito. E como que eu recebo esse muito? Através do conhecimento da verdade. Tá certo? Nesta segunda-feira, aqui na sede estadual, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, você vai receber a chave da vitória. Tá bom? Estamos ficando por aqui. Eu vejo você novamente na quarta-feira, na grande reunião da família. Estamos tendo aqui o culto do santuário e você vai acompanhar conosco aqui pelo canal do Pastor Jamil Ribac. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.